Na jornada da vida, Deus ele nos dá muitas lições. E as lições que Deus nos dá têm um objetivo: nos fazer pessoas melhores. Pais melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores. As lições de Deus, elas nos ensinam. Elas nos guiam por um caminho que é o caminho da verdade, para que nós não cometamos os mesmos erros que temos cometido. Muitas vezes temos uma visão equivocada quando estamos diante de uma lição de Deus. Temos a visão equivocada de que Deus está nos punindo, quando na verdade Ele quer nos ensinar algo, ou aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada, para que nós não cometamos mais esse erro. No texto sagrado que se encontra em Números 12, versículos 10 e 13, diz assim: E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Louvado seja Deus. Que está uma família que está em meio a um grande conflito. Em meio àquele conflito, Deus vai dar lições àquela família, a fim de que aquele conflito fosse resolvido. E ao mesmo tempo, Deus vai demonstrar aquilo que não está lhe agradando. Aquela família vivia um conflito e quem sabe você também está vivendo um conflito na família. Às vezes comparamos a nossa família com a de outros porque achamos que existe uma família perfeita, que não tem problemas. Mas a Bíblia Sagrada descreve famílias que tiveram problemas. Não existe família que não enfrente dificuldades, porque nós somos seres humanos, somos falhos, imperfeitos. Mas em meio também às questões familiares, Deus nos dá lições, Ele nos ensina, a fim de vivermos em harmonia, em amor. Deus dá lições porque Deus, Ele nos ama, Ele é Pai e Ele quer o melhor para nós. No texto sagrado vemos que Moisés era um homem de Deus, que falava boca a boca com Deus, e estavam criticando e murmurando desse homem de Deus. E não eram pessoas de fora, mas pessoas de dentro da sua casa, seus próprios irmãos, Arão e Miriam, irmãos de sangue. Aquela murmuração Moisés não ouviu, mas Deus ouviu, porque nada passa desapercebido diante dele. E Deus não se agrada de murmuração. Existem críticas que Deus não se agrada. Porque muitas vezes apontamos o dedo e somos muito bons nisso, de apontar o dedo, de criticar as pessoas, mas não olhamos para dentro de nós mesmos, para ver as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Achamos que merecemos e que o outro não merece. Aqueles dois irmãos estavam criticando Moisés porque ele havia casado com uma mulher gentílica fora de Israel, e ela ainda tinha cor escura. Aquela crítica, aquela murmuração não passou desapercebido diante de Deus. E Deus convoca aquela família para uma reunião particular, porque é assim que Deus nos trata. Deus não costuma nos expor, mas Deus ele quer tratar em particular com cada um de nós. E quando Deus chama aquela família para um diálogo, para pôr em ordem aquilo que precisava, quando a nuvem do Senhor sai sobre a tenda, a palavra nos diz que a pele da irmã de Moisés, de Miriam, se torna branca como a neve. Ela fica leprosa. Era a lição que Deus estava dando para aquela família, para Miriam e para Arão. Era como se Deus estivesse perguntando: e agora, Miriam? Que pele é melhor? Sua pele branca ou a pele daquela mulher gentílica que ele casou, que é saudável? E a palavra nos mostra que em meio àquele sofrimento, em meio àquela lição da vida, aquela lição de Deus, a palavra nos mostra que um homem se levanta para orar por ela. E quem se levanta para orar por ela foi aquele que era o criticado, aquele que era o motivo da murmuração. Moisés se levanta para orar por ela. Ela falava mal de Moisés, mas Moisés vai orar por ela para que ela seja curada.
Que coisa maravilhosa. Esse é o sentimento que nos move, o amor. O amor, porque nós também não merecíamos, éramos assim como aquela mulher foi, não merecíamos o amor de Deus, mas nós temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo está intercedendo agora por mim e por você, e eu e você podemos ser curados pela graça dele, pelo amor, pela sua bondade. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa agradecer mais do que murmurar. Quem sabe você esteja diante de uma lição de Deus. Não murmure, mas ouça a sua voz. E não cometa o mesmo erro, mas siga pelo caminho que Ele está te ensinando. Jesus te ama. A paz do Senhor.